Houve uma luta terrível de quais livros poderiam fazer parte do cânon. Muitos foram tirados de fora, dentre eles o livro de Enoque, que é usado por muitos nos escritos. Muitas das coisas que Paulo fala está lá em Enoque, muitas das coisas de Tiago está lá em Enoque. Mas se tirou o livro de Enoque. Houve uma luta imensa, não se iludam. Quando você lê esse livro aqui com toda sinceridade, eu já li diversas vezes, com toda sinceridade do seu coração, você vai ver que ela fala de mais de quase 30 livros que não estão aqui dentro dela. Sério, mais de 30 livros. Ela mesma fala que não está aqui dentro dela. Esse foi o cânon que foi montado. Mas a Bíblia não foi escrita assim como um ato de psicografia, Deus falando e vamos escrever, vamos falando, Deus falando. Não. Levam séculos e séculos até que ela tivesse compilada. E muita coisa se perdeu, muita coisa só tinha fragmentos. Para vocês terem ideia, há um único livro que foi um dos achados muito impressionantes da arqueologia, que foi os achados do Mar Morto. E o único livro que praticamente, o rolo, né, que não era livro de papel, assim, era um rolo, pergaminho, que estava completo o de Isaías. Os demais são fragmentos, pequenas porções. Agora você não imagina a matemática que é isso, os arqueólogos tentando montar esse emaranhado de pequenas porções. Houve muitos erros de traduções, houve muitas inserções. Por que a Bíblia evangélica é a melhor? Porque ela é a real, a católica é a... Gente, nós, os que se dizem cristãos, saímos do catolicismo romano. Então, a religião católica é primeira do que evangélica. Então, eles compuseram a dele com os livros que eles consideraram que deveriam estar no cânon. Nós é que retiramos, nós, os protestantes, é que retiramos os livros a mais. Por isso que a Bíblia evangélica tem 66 livros, né? A católica tem 73, mas não se iluda que só tem essas duas versões de Bíblia, não. Tem umas 30 versões de Bíblias espalhadas pela terra, mas aí os cristãos dizem, não, a única Bíblia certa é a do crente. É a única palavra de Deus, não é nem palavra de Deus, é escritura. Palavra de Deus era aquilo que sair da boca de Deus diretamente, supostamente, porque tem muita intervenção dos sacerdotes aí, para que se constasse que fosse palavra de Deus, simplesmente para controle, para manipulação, para colocar uma venda nos teus olhos e tu não entender. Tu ficar só um ser alienado que precisa de um cara, de um líder, de um pastor, de um bispo, de um profeta, de um sacerdote que conduza a tua vida. Tu está entregando o controle tu está terceirizando. Você está terceirizando o controle da sua vida a um outro. Terceirizando. E o cara não está nem aí se der errado, porque ele está comendo só a carne, a gordura da ovelha e se vestindo com a lã. Se der errado, é muito simples. Sabe o que eles fazem? Você não teve fé. Entenderam como é que funciona? Você que não teve fé. Você que não pegou esse livro e tomou posse e não teve fé. Porque está escrito que se você tiver fezinha do tamanho de um grão de mostarda, você diz a esse monte e sai daqui e daquela. Alguém me dá uma única prova de que em algum momento da história alguém conseguiu remover um monte de um lugar para outro? Vocês já ouviram falar nisso? Não, né? Porque não é assim que funciona. A fé, se não te colocar na existência, na vida, no chão da vida, se ela não servir para isso, a fé não serve mais para nada, não. Mas a fé, sem ela não posso agradar a Deus. Não existe.
uma outra forma de você agradar a Deus que não seja na vida do teu próximo. Ah, eu vou agradar a Deus se eu estiver no templo. Não. Porque o próprio Jesus disse que nem é em Jerusalém, nem é em Samaria. O Pai está procurando quem adora Ele. Em verdade, no dia a dia. Sabe aquele camarada que caiu na mão dos assaltantes, passou o sacerdote, passou o levita e não fez nada? É nisso, a tua fé é exercida aí. É quando você vai lá, levanta o caído, leva ele para a hospedaria, paga os 2 dias adiantado para o dono da hospedaria, paga os remédios para o camarada e ainda diz para o dono da hospedaria, olha, se tiver algum gasto a mais, eu vou lá e cobrir na minha volta da viagem. Fé é para isso, você só agrada a Deus na vida do outro. Não existe agradar a Deus e odiar o teu irmão. Acorda.